casos de dengue disparam na macro-região. Só este ano, Ribeirão Preto, Franca e São Carlos acumulam 16 mil casos confirmados e 38 mil suspeitos da doença. A situação também é preocupante em Araraquara, que vive uma das piores epidemias do estado. Até o momento, já foram mais de 23 mil casos confirmados e 5 mortes. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o biomédico Rafael Alves. Em São Carlos, o chefe da seção de apoio à vigilância, Denise Scatolini. Em Araraquara, o coordenador de vigilância e saúde, Rodrigo Ramos. E em Franca, o chefe da vigilância sanitária, Felipe Granzotti. Começar aqui por Ribeirão Preto, quero saber do biomédico Rafael Alves, uma indagação acho que a cidade inteira está se fazendo. Afinal de contas, vamos explicar o crescimento, meio maluco até, no número de casos de dengue na cidade. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Realmente o motivo desse aumento da dengue na cidade, apesar desse calor que está sendo aqui em Ribeirão Preto, nós passamos em 2019 já aqui por alguns períodos chuvosos. E dessa forma, nesse período chuvoso, é onde permite que o mosquito ele coloque os ovos e eles se proliferam, né? Gasta um pouquinho da água parada e dessa forma ele acaba se proliferando vertiginosamente. Então é isso que está acontecendo devido ao período chuvoso que já teve esse ano aqui em Ribeirão Preto, que contribui para o aumento dos casos. A gente tem uns números estatísticos até mostrando que de 3 em 3 anos, Ribeirão Preto, de uma maneira geral, a macro-região, estão enfrentando esse tipo de epidemia. Isso é mais ou menos correto ou é um equívoco pensar assim? Eu acho que tem que seguir essa linha de raciocínio, mesmo porque nós temos que estar sempre alerta, né? Não só os órgãos públicos, como também a sociedade, em tomar as medidas corretas, as medidas de contenção. Porque tem que deixar claro para a comunidade que quando você tiver qualquer água parada, seja ela limpa, seja ela suja, vai ter o desenvolvimento do mosquito e aí pode causar a dengue, com certeza. Vou agora até São Carlos, Denise Scatolini, que é chefe da seção de apoio à vigilância em saúde. Para a gente entender, 1.706 casos só neste ano na cidade. 160% no aumento em relação ao ano passado. Por que isso? Boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que a dengue é cíclica, né? Nos anos anteriores, 2017 e 2018, a gente teve anos calmos. A tendência é que esse ano a gente tivesse epidemia, inclusive porque houve a introdução do sorotipo 2 na região que não circulava. Então, pegou muita gente que estava suscetível à doença, por isso esse aumento no número de casos. Os casos que mais chamam a atenção são os de dentro da cidade ou aqueles que vêm de fora, que são importados? A grande maioria dos nossos casos, 1.706 casos, são os casos autóctones, ou seja, aqueles casos em que a pessoa se infectou no município, né? A gente tem no total até o momento 1.838 casos positivos, mas a grande maioria é de pessoas que estão na cidade, que ficaram aqui, não viajaram e se infectaram dentro do município. Eu vou agora até Araraquara, Rodrigo Ramos, coordenador de Vigilância e Saúde. Araraquara já tem 5 mortes, pessoas que foram vitimadas pela dengue? Exatamente, foram 5 mortes. Isso daí quer dizer o quê? Olha, é preocupante, né? Porque, como foi dito, o sorotipo 2 entrou na cidade e a cidade toda é vulnerável a esse sorotipo. E isso conta o grande número de casos, né? E as pessoas que foram a óbito são aquelas pessoas de idade avançada ou de algum problema de imunidade. Agora, uma coisa que chama a atenção, como é que as pessoas
não estão recebendo ou não estão reagindo às informações que recebem para evitar que esse acúmulo chegue à casa de cada um da sua cidade? O que está acontecendo? Está faltando um pouco mais de conversa direta com a população? Olha, nós temos as equipes de casa a casa que visitam diariamente todos os territórios da cidade. E a gente tem intensificado as atividades com o grupo de informação, educação e comunicação nas escolas e unidades de saúde também, né, para estar atingindo o público-alvo. E agora nós também contratamos mais 300 apoiadores de combate à dengue para estar contribuindo na fiscalização. Estava recebendo ou recebeu a informação de que estão sendo plantados pés de lavanda nas cidades. Para que isso? Olha, está tentando se fazer alternativas complementares, né? Existem algumas praças que precisam melhorar a zeladoria e a gente pretende colocar algumas plantas que possuem ação repelente, como lavanda, citronela, entre outras. Mas isso já está em andamento. Esse é um projeto que vai partir do poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil. Perfeito. Já demos o início à reunião e vamos estar encaminhando para os próximos dias. Então tá bom, vamos esperar que isso aí ajude realmente no combate também. Deixa eu ir à Franca agora. Felipe Granzotti, chefe de vigilância sanitária. Franca, quantos casos tem? Mais de 9.000 casos desde o início do ano. Houve um acréscimo nos últimos meses. O que está acontecendo em Franca? Boa tarde. Nós estamos com cerca de 9.000 casos mesmo, sendo eles suspeitos, né? Confirmados até o momento são em torno de 2.700 casos positivos. Agora, isso daí é um bocado acima do esperado. Como é que vocês estão reagindo? Então, acima do esperado, sim, porque Franca normalmente costuma ter poucos casos de dengue, né? Porém, como já foi dito, chegou na cidade também o vírus tipo 2, né? Então, o pessoal estava bem suscetível a pegar a dengue esse ano, sendo que o tipo que circulava na cidade era o número 1, né? Então, a gente pede para a população ficar sempre em alerta, trabalhar junto com as equipes Oi, pois não, pode concluir. Desculpa. Com a nossa equipe, né, dos agentes que estão na rua fazendo as visitas, para que assim a gente consiga voltar ao normal da cidade, né, que é sempre com um número baixo de casos. Agora, uma coisa que chama a atenção, que Franca está próximo a Minas Gerais, tem toda uma área rural muito grande. O problema também está na área rural? Na área rural, não. O nosso problema maior mesmo é no perímetro urbano da cidade, né? Sendo que os focos que a gente encontra, na maioria, são dentro das residências. Volta a Ribeirão Preto. Rafael Alves, que é biomédico. A gente ouve falar numa vacina contra a dengue. Como é que isso pode funcionar? Está caminhando? Não está caminhando? Quais são as perspectivas de uma vacina para a gente evitar a dengue? Ou a gente tem que também tomar vergonha, tomar jeito e evitar a proliferação da maneira que a gente tem visto? Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse sobre a vacina. Tá, sobre a vacina já está dando um andamento, já está bem avançado esse estudo, já lá no Butantan, já está na fase 2. A fase 1 foi para primeiro ver se dava os efeitos colaterais apenas e foi estudado por um grupo menor de pessoas, né, de voluntários. Essa fase 2, que é atual, já está abrangendo um número maior de voluntários, né, de pessoas que estão passando por esses testes e com a finalidade de já pesquisar, de verificar se a resposta imunológica do vírus causador da dengue está sendo reconhecido pelo nosso sistema imune, tá? Então, acredito que em breve já vai estar disponível a vacina, porque uma dose dessa vacina já vai ser capaz de nos prevenir dos 4 sorotipos do vírus da dengue. Em relação à espera dessa vacina, nós temos que levar em conta que nós não podemos perder o foco, nós temos que continuar a questão de estar alerta para os casos da dengue. O maior vilão, nesse caso, é o mosquito. Então, nós temos que ter o apoio da sociedade junto com os órgãos públicos para a gente tomar todas as medidas de contenção, como já foi falado.
né? Evitar o mato alto, por exemplo, deixar os quintais limpos, evitar que não tenha nos criadouros, né, nenhuma possibilidade de água, porque basta um pouquinho dessa água para o mosquito ter a oportunidade dele se proliferar. Então, esses cuidados são importantes para a gente ter um controle melhor lá na frente em relação à dengue. Deixa eu retomar um pouquinho o assunto sobre a vacina com o senhor. Vamos experimentar, vamos ter pessoas que querem experimentar, que aceitam participar dessa experiência. Sim. Na macro-região, isso chegou, isso está sendo usado também? Tem gente que quer ser, vamos colocar entre aspas, cobaia para experimentar essa vacina ou aqui ainda não chegou? Olha, existe um levantamento do Instituto que está desenvolvendo a vacina que vão pegar participantes de toda a região do Brasil. Eu acredito que já esteja chegando aqui na nossa região e assim quanto mais rápido chegar, a gente vai ter melhor acurácia dessa vacina. Agora, essa vacina, ela age de que maneira no corpo humano? Geralmente, dos efeitos colaterais comuns de todas as vacinas, às vezes pode dar, segundo o último estudo que foi feito nela, né, dá uma reação inicial, como qualquer outra vacina, tá? E ela passa a desempenhar um efeito em seguida. Então, ela é bem parecida com as que já estão comuns no mercado. E a gente tem que também fazer um trabalho sério aí para evitar fake news, né? Porque tem de ignorante pregando coisa na internet contra a vacinação, é uma preocupação também. Com certeza. Tem que deixar claro para a sociedade que a vacina, ela contribui, ela não atrapalha. Muito bem lembrado, ela contribui e não atrapalha. Quem atrapalha é o ignorante, que prega mentira dentro da internet. São Carlos, Denise Scatolini, chefe da seção de apoio à vigilância em saúde. Para a gente fazer um aparado ou uma olhada geral dentro da sua cidade. Afinal de contas, tem algum bairro mais atacado ou está tudo esparramado dentro de São Carlos e a preocupação por isso cresce? Sim. No primeiro semestre, a gente teve 2 bairros com muita incidência de casos, Cidade Araci, o grande Cidade Araci, né? E os bairros adjacentes, porque né, o mosquito não enxerga fronteira, e também o Santa Felícia. Mas a importância é que durante os meses de inverno, os meses secos, a transmissão não parou. Então, a gente solicita à população que em todos os meses, em todos os dias, durante uma vez por semana, eles eliminem os criadores. Não falta informação à população, falta conscientização e mudança de hábito pela população. A senhora citou Cidade Araci, tem alguma explicação para ser um foco grande de dengue? Porque lá é muito denso, né? A densidade demográfica lá é bem alta, as pessoas circulam muito, né? Elas vêm trabalhar em outros pontos da cidade. Santa Felícia é a mesma coisa, mas durante todos os meses do ano a coisa se espalhou. Não ficou concentrado nesses 2 bairros, mas a maior incidência ficou nesses 2 bairros. Quer dizer que a população que sai... Então, é a grande circulação de pessoas para outros bairros, para trabalho, para estudo, e depois no local eles voltam, né, mas não é um bairro dormitório, as pessoas circulam muito, né? A senhora acabou de explicar aquilo que eu queria saber, quer dizer, essa circulação de uma maneira geral vai esparramando a dengue, por isso temos que ficar atentos. Vamos agora até Araraquara. Exato. Rodrigo Ramos, coordenador de Vigilância e Saúde. Em Araraquara, tem bairro que preocupa mais, que tem que ficar mais atento, que a campanha de esclarecimento tem que ser maior? Exatamente. O bairro do Celmidei é o bairro que teve a maior incidência, em seguida da Vila Xavier e o centro. O Celmidei, a gente está fazendo um trabalho intenso de orientação, de fiscalização e limpeza de terrenos públicos, onde é descartado inservíveis, né? E agora a gente está programando algumas atividades nas UPAs desses locais. Por falar em UPA, como que é o atendimento às pessoas que procuram pela UPA cismando que está com dengue? Qual que é o procedimento, que tipo de trabalho está sendo feito em Araraquara? Olha, o ideal é a pessoa procurar o posto de saúde do bairro dela, de referência dela.
Aí, caso for um caso mais grave, procurar as UPAs, né? E as UPAs estão abertas durante quanto tempo? Durante quanto tempo no dia para fazer o atendimento? As UPAs são 24 horas, né? Tá. Eu vou agora até Franca. Felipe Granzotti, chefe da Vigilância Sanitária. Para a gente entender, afinal de contas, quem é que está mais equivocado, mais errado? É o poder público? É a população, meio a meio, porque ninguém parece que está prestando muita atenção naquilo que está acontecendo do lado, porque a dengue é para todo mundo hoje. Vamos dividir responsabilidade ou o Estado está errando um bocado mais, no nosso caso, o município? A culpa acaba sendo de todos, né? Todos têm a sua parcela de responsabilidade perante a dengue. Então, o poder público, a gente tem que trabalhar sempre no nosso limite, tentando fazer o máximo possível para que a gente consiga prestar um serviço de excelência à população, e sem a ajuda da população, sem a conscientização deles, o nosso serviço sempre vai ser em vão. Então, a parte mais importante no combate à dengue é a ajuda, a colaboração da população. Está precisando de mais dinheiro do governo federal, do governo estadual, para ajudar no combate à dengue, ou a coisa também não é bem assim? Tem um recurso e dá para levar? Não, o recurso sempre que vem é bem-vindo, né? Quanto mais, melhor em todos os sentidos. Mas, vindo ou não o recurso, o trabalho tem que ser constante, o trabalho tem que ser realizado de alguma forma. E é assim que a gente trabalha aqui. A gente está sempre focado, procurando sempre fazer o melhor para a população. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto, conversar de novo com o biomédico Rafael Alves para a gente saber. Rafael, afinal de contas, a gente tem mão de obra qualificada, bem formada, nos postos de saúde, para um atendimento rápido à população, não deixar dúvida, porque me parece que o exame para detectar a dengue está demorando um pouquinho mais e deixa as pessoas preocupadas. Os postos, os hospitais estão aparelhados para isso, porque é o que tudo indica, a partir de agora o número de pessoas com a doença vai aumentar. Não, com certeza pode. Acredito que os hospitais aqui de Ribeirão Preto estão preparados, os laboratórios também estão disponíveis, tanto para os testes de triagem, que é os sintomas iniciais, e outros complementares para verificação se ainda está com a doença ou não. Então, assim, acredito que a região em Ribeirão Preto, especificamente, aqui no município, já tem o preparo para promover o melhor atendimento possível, sim. Agora, a macro-região estaria também aparelhada para isso ou existe preocupação? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, entre os profissionais da saúde, uma boa conversa entre os profissionais da saúde e os órgãos públicos, eles se prepararem, né? Porque além da parte da conscientização da sociedade, sabendo nesse caso de iminência de uma epidemia, no caso da dengue, então já tem que rever os recursos agora necessários para que depois não tenhamos problemas do ponto de vista dos testes sorológicos. Importante também trocar informação entre as cidades da macro-região, né? É fundamental porque a dengue é um caso de saúde pública, então todos os dados devem ser compartilhados. Ao serem compartilhados nas regiões, fica até mais fácil para a gente conseguir traçar o perfil da epidemia na região mais exato. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o biomédico Rafael Alves. Em São Carlos, a chefe da seção de apoio à vigilância, Denise Scatolini. Em Araraquara, o coordenador de vigilância e saúde, o Rodrigo Ramos. E em Franca, o chefe da vigilância sanitária, Felipe Granzotti. Gofeto, ouvimos atentamente explicações científicas, técnicas, e ficou assim uma dúvida, uma pergunta aqui no ar para a gente poder debater. A situação que a gente debateu, ouviu, leva o debate para uma coisa de saúde pública, uma política de saúde pública. É isso que está faltando para enfrentar a dengue? Roberto, sabedoria, já dizia Lord Bertrand Russell, não é entender o mundo como nós gostaríamos que ele fosse. É entender o mundo como ele é. E a partir daí,
nós começarmos a mudar o que for possível ser mudado. Essa é uma sabedoria de Lord Bertrand Russell, que, na verdade, escreveu história da filosofia do mundo ocidental para, a partir daí, nós pretendermos colocar em equação alguns problemas do mundo em que nós vivemos. Esse é um dado. Hoje, na atualidade, o mundo e as pessoas, as sociedades em geral, enfrentam 3 desafios principais, dentre outros. O primeiro é um problema de segurança. O segundo é da pobreza, que está caindo para a miséria. E o terceiro, prático, é um problema claro de degradação ambiental. Todos eles Miséria e degradação ambiental também andam juntos. Isso, e segurança criminalidade, né? Segurança pública, mais do que a segurança nacional, que envolve as Forças Armadas dos diversos países do mundo. Mas todos eles são problemas que nós entendemos econômicos, mas com causas e soluções no terreno da política. E um sonho errado em política, que o Brasil, principalmente, historicamente, tem cometido, um sonho errado que vira pesadelo, né? Calderón de la Barca dizia que a vida é sonho, mas, na verdade, o perigo é que esse sonho vira pesadelo. E um sonho errado em política é a entender que o polo dinâmico de sociedade e poder público, sociedade e Estado, se encontra no Estado. Nós ficamos sempre procurando uma solução no Estado, quando o polo dinâmico é a sociedade. E uma sociedade, quando não é marcada pela cultura social e não pelo individualismo, uma sociedade é composta de cidadãos. E cidadania é consciência de deveres e de direitos. Eu coloco deveres antes, Roberto, porque, na verdade, os deveres, as obrigações são mais importantes e começam quando a cidadania começa a ser construída. Quando a cidadania começa a ser construída, o cidadão tem a obrigação de fazer pelo próximo mais do que ele espera para ser feito para ele mesmo. É difícil o entendimento disso, mas a literatura ilumina isso muito bem. E eu me lembrei de 2 ícones da literatura, um brasileira e outro mundial. William Shakespeare pergunta assim em Hamlet, um clássico, né? Pergunta: o que é uma cidade se não o seu povo? Quando o povo atua, você tem uma cidade efervescente, uma cidade atual, uma cidade com menor quantidade de problemas. Quando o povo não atua, é omisso, aí a cidade começa a apelar para o setor público, que em grande parte foi a construção da cidade brasileira. Agora, outro é o Lima Barreto, um pensador, um escritor da língua brasileira que começou a ser reavaliado depois de quase 100 anos do seu falecimento. Ele dizia o seguinte: o Brasil não tem povo. O que é a cidade senão o seu povo? Mas o Brasil não tem povo, o Brasil tem público. Bom, se tiver públicos em latim quer dizer povo, mas o público no sentido do idioma português, da língua portuguesa, público é mais alguma coisa ligada à mídia, aos meios de comunicação, né? Então, se é ligado à mídia, se você não tem público, povo é da área da sociologia, pública é da área das comunicações. E nós vivemos a idade da mídia e não da idade média, que faz confusão uma coisa com outra, né? E na idade da mídia nós temos uma realidade que precisa de ser devidamente avaliada. No que nós temos que saber é que a concorrência entre as nações, Roberto, não é nada mais e nada menos do que uma competição entre os seus sistemas educacionais. E daí vem, em primeiro lugar, avulta o problema da educação ambiental. A educação ambiental faz o cidadão começar a perceber que a responsabilidade social, nos melhores e mais corretos modelos de gestão pública, a responsabilidade social é tão importante quanto a sociedade e a responsabilidade ambiental. Agora, leva o seguinte: todo ativo econômico, um pneu que foi produzido,
que depois de usado, encostado, acaba virando viveiro para o mosquito da dengue e outros insetos, todo ativo econômico tem um passivo ambiental. É o caso dos resíduos sólidos, por exemplo, né? Todo cidadão que se preze, ele é responsável pelo lixo que ele produziu. Mas ele não pensa assim. Ele acha que o lixo deve ser jogado na calçada e o poder público cuida dele. Ele tem que ser responsável pelo lixo, pelo passivo ambiental que ele acabou produzindo. Agora, o que ocorre mais uma vez é quanto maior o desenvolvimento econômico, menor a consciência ambiental, menor o nível de civilização. E a civilização é bem diferente. Por exemplo, a Europa é mais civilizada do que desenvolvida economicamente. Os Estados Unidos são mais desenvolvidos economicamente, mas menos civilizados. E como o corpo do Brasil está na América, e a consciência, nem sempre a consciência histórica, está na África, o que nós temos que entender é que é necessário aumentar o nível de civilização. E o nível de civilização vem pela consciência, chega na consciência da cidadania, aumentando a responsabilidade do cidadão e melhorando a consciência ambiental para que nós tenhamos efetivamente uma realidade outra que comece a mudar o país e a cidade, a começar da cidade, que é a casa do cidadão. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua participação também, Roberto, e bom fim de semana para você. A você também, muito obrigado. Viu, Roberto?